Olá, meus queridos alunos, espero que vocês estejam ótimos e, claro, com muita saúde. Você já me conhece, eu sou o professor Marcos de Filosofia e estamos aqui em mais uma teleaula. Afinal, você já sabe, não é? Filosofar é preciso, hoje e sempre. Bom, queridos alunos, hoje nós trazemos aqui um tema que é a filosofia medieval. E olha só, você está vendo logo de cara aqui uma imagem de Jesus, o Cristo, não é mesmo? E olha só, o que será que Jesus tem a ver com a filosofia medieval? Você deve estar se perguntando, ou talvez tenha até tomado um susto e perguntado, uai, será que o professor hoje vai dar uma aula de catequese? Será? Não, claro que não. Nós vamos falar aí sobre a filosofia medieval e o que será que a filosofia medieval tem a ver com Jesus. Então, olha só, vamos começar bem aqui olhando mais uma vez essa figura. Essa figura aqui é uma pintura muito famosa, tá? É uma pintura muito famosa e ela traz o nome de Jesus Cristo Pantocrator. Nossa, o que significa esse nome? Então, Pantocrator é uma palavra que vem do grego. Pan significa totalidade. E Krator, né, vem de Kratos, que significa o poder sobre todas as coisas. Por quê? Porque na Bíblia está escrito que Deus deu a Jesus o poder sobre todas as coisas. Por isso aqui, Jesus Pantocrator, tá? E claro que toda essa imagem aqui tem um significado. Vamos lá, então, que vamos aprender na aula de hoje, já que não é uma aula de catequese, não é uma aula de teologia, mas na Idade Média, a filosofia se ligou com a teologia, viu? E nós vamos ver por que a filosofia na Idade Média se ligou aí com a teologia. Nós vamos procurar entender o que é a filosofia patrística. Olha, certamente você nunca tinha ouvido isso, não é? Nós vamos ver aí como surgiu o cristianismo. Sem saber como surgiu o cristianismo, não dá para entender a Idade Média. E vamos procurar compreender quais são as relações entre a fé e a razão. Vocês estão preparados? Espero que sim, hein? Vamos lá. Olha, quais são aí os antecedentes, não é, da filosofia medieval? Bom, vocês certamente se lembram das nossas últimas aulas, onde nós falamos aí da filosofia helênica. Olha só aqui a filosofia helênica, lembrando que filosofia helênica é a filosofia grega, é a filosofia de Sócrates, Platão, Aristóteles, não é? E olha só, ainda os filósofos anteriores também, como Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Essa é a filosofia helênica, ou seja, a filosofia grega. E olha só, nessa época aqui que vocês estão vendo, ó, século IV antes de Cristo, nós tivemos o governo de Alexandre o Grande. E nós tivemos os grandes filósofos gregos nessa mesma época, Platão e Aristóteles. Lembrando que Platão falou muito sobre política, Aristóteles também falou sobre política, falou sobre a origem da vida, também questionou a existência de Deus. E olha, Aristóteles provou a existência de Deus através do uso da razão, é claro, não é? E depois nós tivemos aí também a filosofia helenística. Opa, filosofia helênica e filosofia helenística é a mesma coisa? Não. Filosofia helênica é a filosofia grega, tá? Até Aristóteles. Depois nós temos aqui a filosofia helenística, que é a mistura da filosofia grega com a romana. Por isso aqui, romanização, tá? E nós temos aí grandes ícones, né, como Marco Antônio, Caio Júlio César e um filósofo famoso chamado Cícero. Cícero, inclusive,
deu as bases do direito para nós. E logo depois da sequência, aí no século IV já da nossa era atual, nós temos aí a cristianização, ok? Então, talvez você se lembre, né, que os cristãos até essa época eram muito perseguidos, ok? E houve um chamado, né, saiu um documento nessa época, olha só o documento aqui, ó. Esse documento chama-se Édito de Milão. Milão, onde fica na atual Itália, não é? Então, Édito de Milão. Nessa época aqui, o Édito de Milão dizia o quê? Que todas as pessoas podem ter a religião que quiserem, porque naquela época não havia liberdade religiosa, por isso que os cristãos eram perseguidos, e então, através do Édito de Milão, todos puderam aí ficar com a religião que mais gostasse, ok? E é também nessa época aqui, ó, no ano 313, com o Édito de Milão, que vai surgir a primeira igreja cristã. Qual é essa primeira igreja cristã? É a Igreja Católica Romana, tá? Essa igreja aí do Papa Francisco, tá bom? Por enquanto, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se quiser, ó, pode escrever a sua pergunta aí no chat também, ou abrir o seu microfone e me fazer a sua pergunta ao vivo e a cores, tá bom? E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Pense e responda. Quais foram os principais mandamentos deixados por Jesus? Não são aqueles 10 mandamentos que foram dados a Moisés, hein? São os mandamentos deixados para Jesus. Será que alguém sabe responder? Enquanto você vai pensando, eu vou tomar aqui a minha aguinha, hein? E aí, alguém tem alguma sugestão? Não tem problema. Vamos lá então, né? Vamos ver aqui quais foram aí os mandamentos deixados por Jesus. Olha, Jesus, isso lá, o Harrison está respondendo ali, amar ao próximo, não é, como a si mesmo. Então, assim, esse amar ao próximo como a si mesmo tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas, tá? Porque veja só, muitas pessoas dizem por aí que amam a Deus. Só que a pessoa diz que ama a Deus e faz fofoca, fala mal do outro, se aproveita do outro, viu? Tem gente que faz amizade com alguém lá na escola só para filar o lanche da cantina, não é mesmo? Tem gente aí que é aproveitador, não é? Então é isso aí. É necessário realmente, para amar a Deus, amar as pessoas, não é? Ser uma pessoa altruísta, não é, Harrison? Olha só. Então, não é possível dizer eu amo a Deus sem amar o próximo. Portanto, Jesus nos deixa esses 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo aí como a ti mesmo, não é? Então, uma referência aí que está em Levítico, que é Antigo Testamento, e depois no Evangelho de Mateus, tá? Também temos aqui outras passagens bíblicas que expressam esses 2 mandamentos deixados por Jesus. Muito bem, olha só, agora eu tenho mais uma pergunta para vocês, hein? Vamos ver se vocês estão espertos. Olha só, pense e responda. O que você sabe sobre o judaísmo? Vou aproveitar para tomar mais um golinho de água. Né? Oi? Os judeus eram os caras que não comiam porco. E fazia aquele lance de cortar o bigolinho. Mó zoado isso aí. Os judeus, eles não comiam carne de porco. Os judeus, eles tinham muitas regras, né? Vocês já viram, assim, algum filme ou alguma reportagem onde tem lá em Jerusalém o Muro das Lamentações? Ou vocês já foram também ali na região do Bom Retiro e já viram aqueles homens assim que usam um chapéuzinho diferente e o cabelo assim encaracoladinho? Esses são judeus mais ortodoxos, né? Ou são os chamados rabinos,
que significa o rabino? O rabino é como se fosse um mestre, como se fosse um professor. Então, que bom que vocês já têm aí alguma ideia sobre o judaísmo, não é? Então, claro, para entender melhor como surge o cristianismo, nós precisamos entender um pouquinho sobre o judaísmo. Afinal, não sei também se você sabia, mas Jesus era judeu, tá? Jesus era judeu, Jesus ia orar lá na sinagoga, não é? Então, se você conhece um pouco do judaísmo, já está sabendo, né, que Jesus era judeu. E olha só, algumas características aí do judaísmo, né? O judaísmo, ele não é uma religião missionária, ou seja, o objetivo do judaísmo não é converter as pessoas, tá? O judaísmo acredita o quê? Que o judeu é o povo escolhido por Deus. O judeu é o povo escolhido por Deus, não é? Então, e os judeus, eles comemoram isso. Então, eles têm algumas datas aí comemorativas, não é? Então, eles comemoram que eles são o povo escolhido por Deus e que existem outros povos que querem acabar tomando o lugar deles. Existem povos que querem ser melhores do que eles, não é? Mas eles são o povo escolhido. E, em alguns momentos da Bíblia, ali nós vimos, né, como a mão de Deus os ajuda, claro, na visão deles, não é? E eles, então, que viveram escravos uma boa época no Egito, não é? Depois eles foram aí libertos. E nisso entra muito forte ali aquelas passagens sobre Moisés, tá bom? Muito bem. Eles comemoram, deixa eu ver aqui, o Vitor está mandando uma pergunta. Ó. São eles que comemoram a passagem de uma criança para a vida adulta? Sim, eles comemoram. Existe um rito chamado Bar Mitzvah. Olha que nome diferente, né? O Bar Mitzvah, ele é essa comemoração, tá? Do jovem para a vida adulta, tá bom? E olha só, o nome judaísmo, ele deriva de Judá. Então, Judá, para quem não sabe, era um povoado, era uma terra, não é? Daquela região, tá bom? Então, era uma das tribos onde viviam os hebreus. É diferente hebreu de judeu? Então, hebreu é o povo hebreu, é a região onde eles viviam. E judaísmo é a religião, tá? Então, o povo hebreu tinha a religião judaica, tá bom? Olha só, uma outra característica aqui do judaísmo, não é? Por isso que vocês já devem ter visto aí a estrela de Davi. Cada um dos elementos aqui, cada uma das extremidades, na verdade, da estrela de Davi, representa um dom, né? Então, a misericórdia, o perdão, o amor, a verdade, o bem e a justiça. Ao mesmo tempo, aqui, ó, você vê que tem um cruzamento, né? Ó, perdão e justiça, amor e bem, verdade e misericórdia. Então, olha só, conceder o perdão não significa que não será feita a justiça. Então, o judeu tem muito o seguinte, olha, o camarada, ele roubou, o camarada matou. Então, Deus pode perdoar, mas ele está sujeito à justiça. E por isso, ele pode ser condenado, inclusive, à pena de morte. Uma das penas de morte famosas da época, né, era a crucificação. Tá? Por isso que muitas pessoas condenadas passavam pela pena de morte, elas eram crucificadas, tá bom? E olha aí, o principal livro, né, do judaísmo é a Torá. O que é essa Torá? Olha, se você tem uma Bíblia cristã aí na sua casa, você tem a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então você tem a Gênesis, o Levítico, o livro do Êxodo, Deuteronômio, tá bom? Esse livro Torá, os 5 primeiros livros, na verdade, né, chamados de Torá, também são chamados de Pentateuco. Penta porque são 5 livros, ok? Bom,
esses 5 livros formam aí a base da religião judaica, ok? E os judeus místicos. E dentro dessa mística existe um livro de oração, não é, que é chamado de Cabala. Por isso que às vezes no dia a dia nós utilizamos o termo cabalístico, não é? É um derivado aí de Cabala, que na verdade é um conjunto aí de orações do judaísmo, tá bom? Se alguém mais tiver aí dúvidas e perguntas, é só escrever ou abrir o microfone e perguntar, hein? Enquanto eu agora vou fazer uma pergunta para você. Se liga aí, hein? Vocês já ouviram falar certamente do apóstolo Paulo, não é? O apóstolo Paulo é bem famoso ali na Bíblia. E como será que ocorreu a conversão do Paulo? Porque o Paulo ele não era cristão, não é? Como será que ele passou a ser cristão? Observem essa imagem. Vamos, se você lembra de alguma coisa. Você vê o Paulo aqui andando a cavalo, uma luz brilhante sobre o Paulo, né? O cavalo aqui assustado. Bom, vamos à resposta. Não é? De acordo aqui com o relato bíblico, Paulo estava em viagem, ele estava indo de Jerusalém para uma cidade chamada Damasco, não é? Ele estava indo em uma missão para lá, estava transportando presidiários. E o Paulo, na verdade, ele não chamava Paulo. Vocês sabiam disso? O nome do Paulo era Saulo, tá? O nome dele era Saulo. E aí, o Saulo teve uma visão. O Saulo viu o próprio Jesus nessa viagem. Diz o relato bíblico que uma luz muito forte ofuscou a vista das pessoas. E então, sem enxergar nada, o Paulo caiu do cavalo e viu o próprio Jesus, que perguntou para ele: Saulo, por que me persegues? E então, depois disso, a hora que esse clarão, essa luminosidade acabou, o Paulo não enxergava. O Paulo ficou provisoriamente cego. E então, levaram o Paulo até uma pessoa chamada, né, até um senhor chamado Ananias, tá? E então, conversando ali com o Ananias, o Paulo foi batizado, aceitou, né, ser um cristão e imediatamente ele passou a enxergar, tendo a certeza de que ele tinha de fato conversado com o próprio Jesus, né? E assim foi batizado e passou a ser cristão. E foi então que aí ele mudou de nome. Então, Saulo, como ele foi batizado, então ele ressuscitou para uma vida nova, não é? Então, o sentido da ressurreição não é só a pessoa que morreu, né, e voltou a viver, tá? A ressurreição, ela vai além disso, porque o ressuscitar aí significa você deixar uma vida de pecado para viver uma vida virtuosa. Então, no batismo, né, por que a pessoa é batizada, tanto no catolicismo como nas igrejas evangélicas? Porque ele assumiu o quê? Que ele quer ser um cristão. Então, ele vai mudar de vida. E como o Paulo, como o Saulo, né, no caso, ele perseguia os cristãos, inclusive matava, viu? Ele mesmo matava os cristãos, tá? Ele se converteu e mudou de vida. Então, ele mudou de nome também. Então, o Saulo foi batizado com o nome de Paulo, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. O Paulo, que é chamado por algumas religiões, como o catolicismo, por exemplo, é chamado de São Paulo. Por quê? Porque ele, embora não tenha sido um apóstolo de Jesus, não é? Ele foi chamado também por Jesus. Jesus não apareceu para ele? Então ele acredita o quê? Que como Jesus também o chamou, então ele também se intitulou apóstolo, tá?
existe uma passagem bíblica que Jesus reuniu todos os discípulos, e dentre aqueles discípulos, que os discípulos eram muitos. Quem é discípulo? É todo aquele que seguia Jesus. Dentre aqueles discípulos, Jesus escolheu 12 apóstolos, ou seja, aquelas 12 pessoas que seriam bem próximas a Jesus, não é? Então, Jesus foi escolhendo mesmo, ele reuniu os discípulos e foi chamando. Então, chamou Paulo, chamou Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, Mateus, né? João. Então, foi chamando várias pessoas. E depois apareceu aí, né, depois da sua morte e ressurreição, apareceu para o Saulo, não é? Então, apareceu para Saulo, que passou a se chamar Paulo, porque foi batizado, e então ele também dizia que ele era apóstolo, tá bom? Porque foi chamado aí pelo próprio Jesus. Bom, o Paulo, ele tinha cidadania romana. Como ele tinha cidadania romana, então ele tinha trânsito livre por toda aquela região. Isso ajudou muito a difundir o cristianismo, tá bom? Então, o fato do Paulo ele ter a cidadania romana, ele tinha diversos privilégios, ok? Bom, vamos lá, né? Em que o Paulo passou a acreditar e qual é a importância do Paulo? Vocês veem aqui nessa imagem, né, uma imagem bacana, você vê que o Paulo está escrevendo. Então, o Paulo escreveu mesmo muitas cartas, né? Então, você tem lá, por exemplo, a carta de São Paulo aos Efésios, ou seja, Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Paulo escreveu para a igreja de Tessália. Por isso você tem a carta de Paulo aos Tessalonicenses, não é? Perfeito? Então, o Paulo escrevia muito. O Paulo foi um dos primeiros a realmente criar uma filosofia cristã. E por que era necessária uma filosofia cristã? Porque na época, os povos ali acreditavam nas mitologias. Então, vocês devem se lembrar no começo do ano, quando eu falei sobre a mitologia grega, você tinha também a mitologia egípcia, você tinha a mitologia romana. Então, o pessoal acreditava, né? Na Grécia, acreditava em Zeus, Poseidon, Hades, nos heróis como Aquiles, Ulisses, acreditavam em monstros, né? Como Ciclopes, Medusa, Quimeras. Então, eles eram politeístas. Então, olha só, mas os gregos, então, eles tinham muitos templos, né? Tinha o templo da deusa Atena, tinha o templo de Apolo, tinha o templo de Zeus, o templo de Poseidon, e os gregos tinham o templo do deus desconhecido, olha aí. E o Paulo, não é que ele foi lá em Atenas? Rapaz, esse Paulo aí, ó, era um cara esperto mesmo. Ele foi lá em Atenas, porque Atenas era o grande centro da época, não é? Atenas era que nem a cidade de São Paulo. Você quer ser famoso, você quer ser importante, você tem que ir para São Paulo, né? Não é assim que o pessoal diz? Então, olha só, o Paulo foi para Atenas. E chegando lá em Atenas, ele pregou, né, que Deus ele aprecia virtudes, né, como o bem, como a paz, como a justiça, e o perdão, principalmente o perdão. Isso para os gregos aí embaçou, tá? Embaçou. Os gregos não curtiam muito essa coisa do perdão. Os judeus, assim, também eles tinham essa coisa do perdão, mas o camarada ele tinha que ser julgado, tinha que ser condenado mesmo, tinha que ser condenado inclusive à pena de morte, né? E o Paulo falou de Jesus, né? Falou, olha, Jesus ele era perfeitamente homem, mas era perfeitamente Deus também. Por quê? Porque Deus ele é uma trindade. Deus ele é uma trindade. Por isso algumas religiões dão a bênção dizendo, né, recebam a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus ele é uma trindade. Deus ele é Pai por quê? Porque ele é o criador de todas as coisas.
Então, o pai não é aquele que cria um filho, o pai ele faz o filho, né, junto com a sua esposa, e cria o filho. Então, Deus ele é o pai, ele é o criador de todas as coisas. Ao mesmo tempo que ele cria, ele cuida de todas as coisas. Só que a humanidade estava perdida. Então, o próprio Deus se fez homem, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 15 em diante. O próprio Deus se fez homem e veio morar com a humanidade, né? Deus se fez homem e habitou entre nós, na pessoa de Jesus. Então, Jesus ele é o Cristo, Jesus ele é o Redentor, Jesus é o Salvador. Só que Jesus morreu e ressuscitou. Só que ele não podia ficar aqui no meio de nós eternamente, não é? Então, para que Jesus continuasse no meio de nós, ele deixou o Espírito Santo, tá bom? Então, por isso que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus, ele aprecia os pobres de coração, ou seja, essas pessoas que não se apegam aos bens materiais, não é? Jesus foi humilhado, Jesus foi assassinado, mas mesmo sendo humilhado, Jesus ali na cruz perdoou, não é? Então, o Paulo ele vai pregar as virtudes, né, da humildade, da castidade e da igualdade. O que é a castidade? A palavra castidade vem do grego kastos, que significa fidelidade, ou seja, você deve ser fiel ao seu pai, à sua mãe, você deve ser fiel à escola, você deve ser fiel ao seu professor, você deve ser fiel aos seus amigos, não é? Então, isso é castidade, castidade é fidelidade. Muitas pessoas aí fazem uma associação totalmente errônea do que é castidade, tá? Castidade é fidelidade, tá bom? Então, e o Paulo fala, olha, é necessário amar a Deus sobre todas as coisas, mas só é possível amar a Deus amando o próximo. Muito bem, então, antes de finalizar aqui essa teleaula, né, nós vamos aí comentar brevemente o que foi a patrística, tá? A patrística, ela foi esse período, né, onde surgiram aí os primeiros cristãos e onde surgem os primeiros pregadores da palavra. Então, nós tivemos aí o apóstolo Paulo e também João, o evangelista. Você tem, inclusive, ali o Evangelho de João, né? Você tem o Apocalipse na Bíblia, que foi também escrito por João, não é? E você tem aí outros escritos também de João. Então, Paulo e João foram os primeiros que iniciaram uma filosofia cristã, tá? Eles já procuraram aí, de fato, apresentar, né, uma filosofia cristã. Muito bem. Então, nisso, depois vai surgir a Igreja Católica Romana, essa do Papa Francisco, que foi a primeira igreja cristã que surgiu, como eu disse aí para vocês no início da aula, não é? No ano 313, ali, com o Édito de Milão, né, vai surgir a primeira igreja cristã, Igreja Católica Romana. E com a Igreja Romana surgem os primeiros padres, por isso que é chamado de patrística, tá? Patrística é o termo que vem do latim, pater. Pater significa pai. E por que pai? Né? Por que patrística? Porque o padre é chamado padre. O padre é pai de quem? Se o padre é solteiro, celibatário e não pode ter filhos, o padre é pai de quem? Então, da mesma forma que você tem o seu pai biológico, né? Você tem também o seu pai na fé. Então, a igreja tem os padres, que são os pais na fé. Então, assim como o seu pai biológico te deu a vida, a igreja é responsável por te levar à vida verdadeira, te levar sempre a uma vida de conversão, de reconciliação, de amor, de paz, para que um dia você esteja na vida eterna. Então, os padres são os pais espirituais. Por isso vai ser chamada de filosofia patrística. Mas isso é assunto da próxima aula, tá bom? Meu querido amigo aluno, se liga aí que agora é hora da nossa revisão, hein? Então, olha só, nós vimos aí um pouquinho, não é? Que
nós vimos um contexto histórico da filosofia patrística, né, que nós vamos abordar aí na próxima aula. Então, para entender o que é a filosofia patrística, né, nós vimos aí um pouquinho de como surgiu o cristianismo. E nós vimos que o cristianismo ele surge a partir do judaísmo, né? O judaísmo nós vimos que não é uma religião missionária, tá? É uma religião voltada para si mesma, tá bom? E nesse sentido, através aí do judaísmo, nós tivemos o próprio Jesus, que na visão cristã, Jesus é o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. Bom, nesse sentido, apareceram aí os primeiros pregadores da fé cristã, que foram Paulo, né, e João, tá bom? E depois nós veremos aí também os objetivos da patrística, que é justamente conciliar a fé com a razão, visto que na época você tinha uma pluralidade ali de deuses, né? O pessoal acreditava em muitos deuses, então como conciliar a fé em Cristo com a razão e poder, de fato, pregar aí o evangelho. E o cristianismo que vem exaltando aí as virtudes, né, do Deus que se faz pobre e habita entre nós, ele que foi humilhado, que morreu para nos dar a salvação, não é? E exaltando sempre as virtudes da humildade, da castidade, que significa fidelidade, e também da igualdade. Bom, olha eu aí, né? Quem preparou aqui a aula para vocês. Não se esqueça da dica aí, hein? Ó. Filosofar é preciso hoje e sempre. Bom, meus queridos alunos, eu vou finalizando esta teleaula por aqui. E olha, nós temos uma pergunta lá no Google Classroom, hein? Não vão esquecer de responder. A pergunta é muito fácil, né? Pede ali para comparar o cristianismo com o judaísmo. Mas essa semana eu vou lançar aquele trabalho bimestral, hein? Se prepare, né? O trabalho é muito importante. E não só para você ter a nota, mas para que você aprenda muito mais. Agradeço a você aí pela sua participação, você que abriu o seu microfone, você que mandou a sua dúvida, você que mandou o seu comentário aqui no nosso chat. Muito obrigado a você. E olha, a próxima aula vai ser ainda melhor do que essa, viu? Espero vocês por lá. Um grande abraço e bons estudos.